Prazer conhecê-la. Prazer. Gente, agora, esta gravação aqui vai ficar com a parte da Rafaela. Isso não significa, Jô, que você não possa perguntar, não possa falar, não possa trazer um caso seu também, tá? A prioridade é a Rafaela, mas é para a gente debater. A Rafaela trouxe uma coisa muito legal, tá? Que, inclusive, às vezes, Ok. as pessoas têm muita dificuldade. Olha só. Como avaliar a voz anasalada e resolver isso? Porque avaliar é fácil, né? Resolver é complicado. Aí você falou que você tem alguns vídeos de alunos cantando, porém nunca sei se está bom o suficiente para postar. Entendi. Mas vamos lá. Primeiro, vamos para a gente pensar em voz anasalada. Eu queria trazer para vocês um conceito. Quando você me diz anasalada, Rafaela, você pensa em quê? Para você aqui O comigo. som mesmo, né? Nasal, assim, tipo. Porque o problema não é ter o som do nariz, aquela coisa, né? Mas, assim. Dependendo da situação, a gente usa até como uma técnica, né? Hum, Mas o problema é quando é em todas as palavras, o tempo inteiro. Então, sim. ali eu tento tirar um pouquinho, porque fica maçante, além do que não perde o brilho, né? E Sim. aí eu vou fazendo os exercícios, vou tentando fazer uns outros exercícios também para diminuir isso. Mas tem gente que mesmo fazendo exercício não diminui essa nasalidade, sabe? Ok. Por que que eu te perguntei? Porque você colocou uma coisa que não é que está errado, mas é um senso comum. Anasalada. O que que é anasalada? O A na nossa língua é sem. Não é? É Ah, negação. Então, anasalada é sem nariz. Mas eu te perguntei, o que que você sim. entende com anasalada? Na Não, verdade, acho que escrevi rápido. não, você usou, por Nasal. isso que eu falei, não está errado. Você usou um senso comum. Às vezes, até eu, para explicar, eu uso esse termo, anasalada, mas só para você entender que às vezes o buraco é tão mais embaixo que a gente tem duas coisas ali no nariz. A gente tem hipo hiper. Dificilmente a gente tem o A, né? Não ter nariz nenhum. A gente tem hipo, tem pouco, e tem hiper, tem muito. Quando é o hipo? É esse aqui, que é a voz do gripado. Ele tem que falar manhã, que passa pelo nariz, mas ele tá gripado e fala banhã. Amanhã de manhã. Então, isso é o hiponasal, que também é muito comum a gente ter o hiponasal, tá? Que também dá para a gente analisar e dá para a gente entender como eu vou explicar para vocês. E a gente, do outro lado, tem o hipernasal, que é esse que você me traz. A pessoa coloca o nariz, usar a nasalidade é muito bom porque dá brilho, é muito bom porque acessa agudos. Eu gosto muito, eu trabalho inclusive com, né, para trazer Sim, a hora agudos, que é vai fazer muito agudo, eu legal. até falo. Faz a careta, coloca o nariz aí. Mas a pessoa coloca até nas palavras super graves. Eu fico, gente, mas por quê? Pois é. E Por aí que, vamos Deus? pensar primeiro no hipo, que não tem. No hipo, aí se você vê uma pessoa que fala com esse nariz entupido, eu tenho essa tendência, volta e meia eu tô falando assim. Aí primeiro você tem que considerar, nós mulheres falamos um pouco assim, tá? Vocês já viram quando um homem quer imitar uma mulher brincando com a gente. Eles falam assim, ah, não sei o que, não sei o que, né? Eles brincam fazendo assim porque a gente fala um pouco pelo nariz. É mais comum a mulher falar pelo nariz mesmo. Acho até porque a gente usa muita frequência aguda, então sai muito pelo nariz. Mas, então, a gente tem que observar isso, né? Se a pessoa é um homem ou uma mulher, que isso aí já vai te trazer algumas coisas. Mas pensando no hipo, se é uma pessoa muito alérgica, se é uma pessoa que está sempre gripado, que está sempre com rinite, isso vai afetar na qualidade vocal dele? Vai.
Ontem me perguntaram, antes de ontem eu fiz uma palestra e me perguntaram sobre as amígdalas. Aí eu falei assim: ah, Sabrina, a amígdala atrapalha tudo que está dentro de uma cavidade que poderia estar toda solta, toda livre, não está inchada, não está com, não tá com catarro, não está com nada, sabe? Devia estar toda naquelas carnes esponjosas, tudo que poderia estar limpinho, esperando você usar e não usar. Isso, quando você tem, interfere, e quando você tira, também interfere. É muito louco da pessoa sentir esses avós bambear porque tirou um negócio que é ruim, mas que ela já tinha adaptado, e aí você tira e tem que readaptar. E aí, Rafaela, então isso aí é o hipo. Se a pessoa tem essa voz aqui, então você tem que analisar, tá? E depois eu vou falar para vocês como vocês podem analisar. Se ela tem essa voz de gripado, se é uma voz de gripado, ela não tem nariz. Aí pode até entrar o anasalado ou hiponasal, tá? Ela não tem nariz. O que tem que fazer? Às vezes mandar para o otorrino. Nem sempre vai ser cirúrgico, tá, gente? Às vezes, umas gotinhas no nariz, que a gente não pode passar, porque eu também sou médica, eu sou da área de saúde, mas não sou médica. Às vezes, sei lá, um corticoide nasal, alguma coisa. O que a gente pode fazer é lave o nariz todos os dias. Mantenha esse nariz limpo para que ele esteja aberto, para cantar, para que você não adoeça, papapá. Então, esse é o hiponasal, que a gente tem muito também, tá, Rafa? Você vai encontrar muito hiponasal. Muita gente que fala assim, muita. Aí vai cantar, e canta assim, aí dá aquela aflição, porque o som fica extremamente abafado. E a gente tem o hipernasal, esse é o hipernasal. Ele fala colocando assim, é meio fanho. Às vezes ele não fala assim, mas na hora de cantar ele não consegue fazer. Ai, faz. Aí é tão difícil fazer, né? Ele coloca o nariz ali sem precisar. Aí também tem duas vertentes. Pode ser que ele simplesmente direcione sempre o ar para lá, porque ele direciona mesmo, porque ele está acostumado. Mas eu vou falar para você que 99% dos casos, quando eu dou um laudo, eu brinquei que eu estava dando a palestra para uma colega, para a turma de uma colega que eu analiso os alunos dela, né? Eu falei assim, normalmente você vê lá, como é que fala? Ressonância laringofaríngea. O que é laringofaríngea? Lá de trás. Com compensação nasal. O que eu quis dizer com esse nomão desse tamanho? Não tem lugar para passar pela boca, escapa pelo nariz. A pessoa fecha a boca, a pessoa fecha lá atrás, entendeu? E aí sai pelo nariz, porque é o único lugar que tem para passar. Ah, eu encontrei em Jesus, meu Senhor, a razão de viver, porque ela não sobe palato. Porque quando a gente não sobe palato, não tem oralidade, certo? Como é que a gente faz o nasal? Descendo palato. Quando a gente não quer o nasal, a gente sobe o palato para fechar a parte nasal, certo? Então, às vezes, se a gente nem pensar no nasal, a gente trabalhar o descer a laringe. Eu pulei um pouco a avaliação, como é que você pode avaliar a diferença, tá? Mas a gente volta lá. Mas como é que a gente pode resolver? Às vezes é descendo laringe, abrindo lá atrás, fazendo exercícios para levantar o palato. Que exercício? Vários, às vezes até o ETVSO. Por exemplo, o sapão. O palato está lá no alto. E aí você pode brincar com ele, né? Ele vai ter que direcionar o som todo para a boca. A, E, I, O, U. Entendeu? Mas se ele não levantar o palato, se ele não der espaço para a boca, vai escapulir pelo nariz. E a gente fica preocupado com o nariz. Esquece que a maioria das vezes é porque escapou pelo nariz, porque não tem boca. Eu brinco, se você não encontra a portinha, o som não encontra a portinha da boca, ele escapa lá atrás pelo nariz. Observa se esses seus alunos, eles não têm isso aqui muito travadinho. Articulação. Lembra daquele? Falei assim, aquele aluno, deixa eu lembrar. É mesmo, quando ele abrir a boca, ele não abre.
Então, às vezes, só de abrir, aí pode ter outro problema. Você pediu para ele abrir a boca e ele continua passando pelo nariz, porque ele acostumou. Então, você vai ter que readaptar. E às vezes isso aqui, ó. Oi, oi. Direciona teu ar para cá, tá? Ó. Oi, 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 oi. Oi. Botar uma caneca também. Vou botar essa garrafa aqui, mas eu boto uma caneca, ó. Oi, 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 oi. Não, aí se escapa, você fala assim, não, tá saindo pelo nariz. Bota o som todo aqui, você tampa pela boca e manda ele fazer o som para reverberar dentro do copo, por exemplo. Aí você tem certeza que foi. Outra coisa, pedir para ele baixar, ó. A, E, I, O, U. Por quê? Joga mais para frente. Ele joga, às vezes, muito lá para trás, o nasal, né? Então, baixar a cabeça também ajuda a trabalhar isso daí. Como é que eu sei, Sabrina, se é hiper ou hiper? Você pode pegar uma série de vogais, o A, E, I, O, U e o AN, E, I, O, um. Aí você vê como é que são os dois. An, em, o, tem que sair an, em, o, não pode sair an, em, o. Abafadinho, com voz de gripado, entendeu? E o A, E, I, O, U tem que sair A, E, I, O, não pode ser an, em, o, ou aquela coisa assim, né? An, em, o, entendeu? O engraçado é que assim, eu tenho uns dois alunos que usam mais o nasal, mas tem uma específica que, assim, quando ela fala, ela não tem problema nenhum. Assim, por exemplo, a minha voz, ela sai um pouco anasalada porque é igual aquela questão que você falou, rinite, sinusite, 50 mil hits. Chega nesse período, não tem como eu fugir. E aí, E né, nasal, é um nasalzinho, é essa vozinha aqui, eu também tenho. é, A Jo também chega tem. o finalzinho da palavra, você sente um pouquinho do nariz, assim, não tem jeito. E É, aí, porque a- reverbera lá e não sai, parece que tá aham, abafa. Fica, o som do isso. hiponasal é abafado. É de nariz, mas é um nariz abafado, né? Aham. E ela não tem. A hora que ela tá conversando normal. A hora que ela vai cantar, ela começa a fazer um... Fugindo, onde que sai? É ajuste Por que que essa também. pessoa faz isso? Ela escuta muita música americana, às vezes Não, começou com ela uma só escuta mania música muito. gospel. A igreja dela só escuta música gospel. Mas olha, as músicas gospel de hoje, elas estão muito, as de hoje, tá? Elas estão muito vinda do, né, Jô? Vinda lá da gringa, Muita sabe? tradução. Elas estão muito vinda lá da gringa. E a americana, ela fala assim, né? E elas cantam tudo assim, né? Elas cantam mais ou menos Sim. assim. Então pode ser. Pergunta quem ela gosta de ouvir e ouve, Não, e entendeu? das músicas, por exemplo, às Explica. vezes a cantora tem uma parte que ela faz mais anasalada, mas não é tudo, tudo, tudo. E aí ela tende a colocar tudo desse jeito. Aí na última aula eu fiz exercício com ela para tirar a nasalidade, porque tava demais. Aí assim, a diferença de uma hora que ela cantou, quando tava nasal para outra, eu falei, não é possível. Tipo assim, parece que é uma outra voz, sabe? E Ava. aí E Aí mostra foi para que eu ela. fiz. Aí eu fui e falei assim com ela: deixa eu te falar, gravei o que ela fez. Agora aqui, faz o errado de novo, fazendo favor. Porque agora eu vou gravar, porque eu não lembrei de gravar o errado. Então faz errado para eu gravar. Aí, bom que ela é de boa, se ela foi e fez, mas não saiu tão errado quanto estava, mas estava muito, muito. Isso é Chegava, tipo legal, porque assim, quando ela se olhar, ela fala assim: caramba, eu canto assim? Nossa, é, entendeu? Direciona o que é, porque a gente não. Outra coisa também, além do nasal ajudar a gente no agudo, a gente não pode esquecer, pela nossa cultura, o português brasileiro, mais do que o português de Portugal e de outros países. Português brasileiro, a gente tem muita palavra indígena. E o índio fala assim, né? Anhanguera, né? Manga. Aqui, por exemplo, Mangabeira, onde eu moro, né?
Outras coisas tupi aí, gente, lembra? Lembra das palavras de tupi aí? Tem muito com tu, né? Tu, tatuapé, né? Ita também tem muito, mas tem muita coisinha, né? E a gente tem muito isso, muito. Manhã, mamãe, manga, melancia. Aqui, então, no Nordeste é pior ainda, porque aí vocês falam, e isso daí, eu mesmo sendo do Sudeste, eu sempre fiz isso porque eu até perdi um pouco porque eu sofria bullying na escola e eu treinei para não falar assim. Mas a minha mãe é paraibana. Eu aprendi a falar. Eu sou da época que a gente ia para a escola com 5, 6 aninhos só. Então eu ficava sozinha com a minha mãe. Eu era filha única quando eu era pequena, né? Depois meus irmãos vieram. Então eu fiquei com a minha mãe até os 4 aninhos, só eu e ela, dentro de casa. Então eu falava muito igual ela. Aqui o pessoal não fala assim. É, por exemplo, para eu não contaminar vocês, qual é o nome disso aqui? Como é que é o nome disso Caneta. aqui? Hã? Caneta. Caneta. Eu também falo hoje caneta, mas a minha filha falou, mãe, a senhora está cada dia mais falando como aqui. Eu falei assim, porque que é praticamente, minha filha, a minha língua materna, porque eu falava assim quando eu era pequena, porque eu só vivia com a sua avó que falava assim, mesmo morando no Rio de Janeiro. E para eles é caneta. Porque Caneta. tem o N depois do A. Então fica caneta. É uma caneta. Isso aqui é uma caneca, não é caneca. A gente Nossa, fala nunca ouvi caneca, falar é disso. uma caneca. E aí as duas vão trabalhar com online. Cuidado, tá? Porque regionalidades existem. Regionalidades existem. Então, assim, tenta saber mais ou menos como. Qual é a diferença que você falou da fala e do cantar também, entendeu? Porque a gente tem essa coisa. E eles aqui, eles fazem, eles botam nasal com gosto aqui, assim, para cantar. Entendeu? Estou. Quem canta assim? Ai, como é que é? O Barramário. Uhum. Estou de volta pro meu aconchego. Elas cantam assim, né? Trazendo na mala bastante. A Juliette sofreu com isso, queriam tirar o sotaque dela lá. Então, tem essas coisas também, entendeu? Mas aqui eu já acho engraçado que eles falam di daí. Eles falam di, mas na hora de cantar eles botam di daí, porque escuta muita música do sul, né? Que eles falam aqui. Aí eles falam muito di, né? Aí eu falo com eles, não, pode fazer do jeito que você fala, do jeito que é a sua interpretação, não é a minha, né? Mas eu acho muito engraçado. Então tem isso, Rafa. Faz isso. Se você achar que tá Mas demais, é. grava. Tenta perceber se é um som. Você lembra que a gente vai montar depois o seu protocolo de avaliação? Vamos colocar Sim. isso no seu protocolo. Cada um vai ter o seu, tá? Vocês vão fazendo. Bota lá coisas que eu não, coisas que eu preciso analisar. Tem uma aula, eu coloquei isso para vocês. Eu acho que eu vou ter que adaptar para professores, porque eu vou lá pegar para ver se eu vou assistir ela toda para ver como é que ela tá, porque ela tem mais questões de fono. Tem uma aula que eu dei para um grupo de fono, que eu falei sobre avaliação e falei os itens que eu trabalho. Eu posso botar, mas eu quero que vocês tenham o próprio protocolo de vocês, o próprio método de vocês, entendeu? Porque é bacana. O meu, volta e meia, eu estou acrescentando coisas, sabe? Volta e meia. Por exemplo, eu não avaliava o registro vocal ligando, assim, sabe? A unificação do registro vocal. Eu mandava cantar e eu observava. Hoje não, eu já faço. E não tem lugar nenhum, é eu que fiz, porque eu gosto de ver se a pessoa vai quebrar ou não vai, fazendo um glissando, né? Então, Uhum. assim, a gente vai acrescentando coisas que são importantes. De repente, você bota, assim, algumas palavras que são só orais, outras que são só nasais, pede para ele falar, depois pede para ele fazer em escalas, para você ver se cantando é diferente de falando, entendeu? E aí traz depois, a gente não precisa morrer esse assunto, não. Traz lá, Tá. leva lá para gente olhar, ou para cá na semana Uhum. que vem, pede Tá. autorização, fala, vou levar o teu caso lá na minha mentoria e tal. Aí você traz aqui, coloca Uhum. para gente, tá Tá, bom? joia. Mas eu Beleza. gostei muito da sua pergunta. Jô, sobre esse assunto, você quer acrescentar Outra. alguma coisa? Quer perguntar? Não.
Mas Você tá assim, eu só bem? acho. Oi? Você tá bem, Eu né? só, eu só, eu só acredito que a questão da influência às vezes realmente leva os nossos alunos a, né, que você tocou nesse assunto. A gente tem a Nívia Soares, que ela gosta demais de anasalá. Tem a Raquel Novaes também, que tá, não sei se vocês ouvem, mas eu comecei a ouvir mais agora e eu observo isso, né? A gente tá louca do ouvido, né? Por causa do Não, às vezes ensino do eu falo canto. assim, traz uma Mas música para ela mim. Aí eu canta. ouço a música original, que aí eu entendo muita coisa que eles estão fazendo, Ela entendeu? canta, a Raquel, por exemplo, maravilhosa ela cantando, mas vira e mexe algumas coisas, ela joga lá, sabe? Assim, dá aquela mudança, assim, eu não sei se é dela, não sei se é algum ajuste, não sei se é algum problema, porque a mulher canta maravilhosamente bem e do nada faz agudo bem, e geralmente é agudo, né, Sabrina? Geralmente É. nos agudos as pessoas tendem a fazer isso. Ela, então, é do nada, às vezes no grave, às vezes no agudo, então. E aí Mas eu percebo, se é uma escolha, também não tem problema, tá? Qual foi a música que a minha paciente cantou ontem? Eu falei assim, alcança com o nasal, vai ficar lindo. Aí ela fez assim, aquele... Não lembro que música que então, era. Nossa, mas ficou muito bonito. Cortou aí, né? Deve ter cortado o áudio, né? Corta. não, O não meu áudio cortou está não. cortando direto, já tentei mexer nele aqui, não estou conseguindo. Mas quando eu botar o microfone aqui com tudo direitinho, acho que não vai cortar, não. Mas, enfim, quando é de propósito, não tem problema, né? Agora a Rafaela Mas, falou que usa também como recurso. Agora, tem gente que não quer o tempo inteiro, que é muito é, enjoado, né? mas é isso, a única observação. Nesse momento eu não estou com nenhum aluno com esse Rafaela, problema. seu tá cortado, tá fechado. Tô aqui Fala. conversando sozinha, achando que eu tô falando com vocês. Tem a questão do nosso ouvido também, né? Por exemplo, você falou assim que acha, eu acho, gente, eu acho muito chato ficar anasalando tudo, sabe? Então tem que ter esse cuidado também de, tipo, colocar as coisas que a gente não gosta, né? Tirar o que a gente não gosta. E aí, igual eu pergunto, para quando os meus alunos chegam, eu pergunto, igual chegou um que é sertanejo. Ele gosta muito de Eduardo Costa, não sei o quê. Eu falei, beleza. Só que ele ficava até vermelho na hora de cantar. Mas não tá certo. Eu não vou tirar o que você gosta. Suas referências estão aí. Mas eu vou te ajudar a melhorar. Você precisa ter uma qualidade ali, né? Até seu corpo Tá precisa sem disso, morrer. porque tá entregando muita atenção. Ia fechando assim, fechando, fechando. Quando eu vi o pescoço dele, tava vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Aí eu falei, gente, não pode um trem desse, não. Meu mineirês É vindo isso tudo aqui. mesmo. Por isso que conhecer as referências. Quando eu for falar da persona, gente, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Você entender a referência daquela pessoa, ela é muito importante. A gente faz a persona do jeito geral, mas a gente também tem que entender aquela pessoa que está ali, o jeitinho que ela faz, entendeu? Isso, e o que ela ouve. E outra coisa, não se sinta culpada de não. Por exemplo, você não é evangélica. Não se sinta culpada de você não entender do gospel, não, porque eu e Josiela, a gente também, né, Jô? É muita música nova, é toda semana. Hoje Ah, a eu já pessoa acostumei. gravava um CD e ficar um LP, na minha época ainda, quando eu era adolescente, do Bolachão, a pessoa ficava um ano trabalhando assim, uma, duas músicas. Entendeu? Você só Verdade. conhecia o CD todo, o disco todo, por isso que era tão legal ter o disco todo. Você só conhecia o disco todo se você comprasse, porque senão era aquela uma, duas músicas que passava na rádio. Hoje não tem mais isso, mas a pessoa ela lança uma música quase por semana, Atrás da outra. É surreal. uma música Não, e atrás da agora eu outra. falo mesmo, falo, não Então a conheço. gente Vou não escutar conhece. agora. Eu Ou só falo peço com assim, eles. alunos desafinados, os alunos desafinados, eles precisam me passar com antecedência. Os outros podem me passar na hora. Mas Então, alunos eu peço também desafinados para eu me preciso passar saber, antes, porque para eu eu não sei estudar se antes eles estão. também. Porque o aluno desafinado, a gente não sabe se ele está acertando ou se ele está errando. É, É, Parece fica na doido coisa na isso, né? cabeça Eu dele, falo assim, né? No mundo dele.
será que essa dissonância existe ou foi ele que criou, acabou de criar, né? É, Então, não, então desafinado não. Agora, o afinado, ele canta para você belíssimamente bem a melodia, e aí você mesmo sem saber fala assim, canta, aí eu olho a letra e falo assim, canta aquela parte ali de novo, porque ele é teu salvador, canta de novo. Eu preciso cantar. Aí isso, ela você canta nem uma coisa, às sabe vezes como eu é que é. gravo. Não, gente, não se sinta culpada. Eu me sentia muito culpada no começo, achando que eu tinha que ouvir tudo. Eu falei assim, não dá mais. A gente não vai conseguir outra coisa, inglês. Aí eu falo assim, ah, cantar música em inglês, eu falo assim, se você souber a pronúncia, porque eu sou professora de canto, não sou professora de inglês. Se você souber a pronúncia, eu te ensino a cantar. Eu Agora, tô, né? é, O eu dia que eu falei, peguei minha faculdade a primeira gente aula faz, com a igual a música em Jô. inglês, E você também está fazendo faculdade, né? De música agora. Na eu, faculdade a gente canta francês, a gente canta italiano. Eu e a Jô, não sei se a tua base é ópera. A minha, a Jô, foi muita ópera. E a gente cantava, meu filho, italiano, francês, italiano era Alemão, mais, lembra o latino, alemão? entendeu? Nossa, Sem uma palavra. Mas nem a professora sabia, tá? esse vai pelo som, né? Mas o É, dia que eu escreve peguei como minha se primeira fala. aula da música em inglês, eu quase tive um troço. Aí o bom é que a música não era difícil, aí eu consegui um pouquinho lá, tipo Não, assim, não se depois sinta entender culpada, a não. pronúncia, porque eu consigo escutar, eu consigo entender, mas eu não consigo reproduzir. Pois é. Então não se sinta Então, culpado, não. Você fala assim, aquela parte que você fez ali, nem na, não, não, é on, que termina? É assim que fala? Ah, então tá. Como que você vai fazer esse on? Faz assim, assim, assim. Agora canta. On, on. E é isso que eu vou, filha, pelas vogais, porque é vogal que conduz o som verdade. e sai, tá? Fechou, Tem né? Vida que saído. segue. Vida que segue.